Projeto Combinado tem a satisfação de estar conversando agora com um artista incrível das letras, um escritor de grande talento aqui do nosso estado. Como é que você está, meu camarada André Alves? Estou bem, tranquilo. Agradeço o convite de participar desse projeto. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que estou muito feliz de estar com você aqui. Eu conheci o seu trabalho pelas redes sociais, pelo Facebook, e comecei a acompanhar tudo que você escrevia, cara, e fiquei maravilhado com aquilo. Falei, que veia cômica, que literatura cômica bacana. E, inclusive, eu estava lendo Veríssimo, cara, e falei, lembrei muito de você. Poxa, aí eu tive a satisfação de me deparar com o seu livro, O Olho Esquerdo. Cara, e me pegou de um jeito, eu falei, como é que esse cara foi para esse lugar, para essa seriedade, essa profundidade de olhar o ser humano e conversar tão profundo assim das relações humanas. E falei, cara, a arte ela é incrível, né, quando ela extrapola as linguagens, né? Como é que a literatura entrou na sua vida, André? Então, eu costumo dizer que eu comecei no lixo. É que eu quando trabalhava, eu era auxiliar de ourives, e o meu mestre, ourives na época, Gilberto Bellerbeck, ele notou que eu não tinha muita aptidão para aquela coisa de mexer com alicate, de esticar o ouro, de fazer joia. Então ele mandou eu limpar o quintal, né? E ele era um cara que lia muito, gostava muito de leitura, e no fundo do quintal tinha muitos jornais, que ele ia lendo e ia jogando, porque ele não tinha organização nenhuma, né? E eu comecei a pegar esses jornais e ali me deparei com crônicas, principalmente Rubem Braga. Você falou do Veríssimo, mas eu sou fã, adoro o Rubem Braga. Então, a partir daquele momento, eu comecei também a escrever. Quando eu fui para a faculdade, onde não tinha espaço para escrever, não era como hoje, né? A facilidade que se tem para escrever hoje na internet. Eu comecei a escrever em porta de banheiro, comecei a escrever em caderno dos colegas. E veio vindo comigo a questão da escrita, né? Porque a escrita, a vontade de escrever é uma necessidade para quem é escritor. É uma necessidade, é uma coisa assim, é tipo uma febre. Ela vem de repente, ela te dá de repente, e você tem que, de alguma forma, alimentar essa febre, né? E só escrevendo mesmo. Aí, com o advento da internet, eu comecei a participar de alguns grupos. Eu tenho um karma na minha vida, que é o Botafogo do Rio de Janeiro, que é meu time. Então ali eu comecei a fazer muita amizade com o pessoal do Rio, botafoguenses sofredores que nem eu, e ali eu comecei a escrever uns contos para eles lá, eles começaram a gostar, e isso faz muito tempo. Primeira vez que o Botafogo caiu faz muito tempo, 2001, alguma coisa assim, mas aí eu comecei a pegar esses textos antigos e tal. E aí foi indo, o pessoal me incentivando de alguma forma, tá legal demais, escreve mais. E eu comecei a contar esses contos que você fala que você achou engraçado, essas histórias. Tem até o Vladimir de La Mancha, né? Que é o meu alter ego. Então, na internet eu uso muito para brincar, é mais soft, é mais fácil de escrever do que você compor um livro, uma narrativa, um texto completo, enfim. E então, a partir desse momento que eu vi, assim, fui incentivado, eu comecei a escrever. O primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, ó. No Pantanal Não Existe Pinguim. Esse livro tinha dezenas de nomes para eu dar para esse livro. E eu escolhi colocar No Pantanal Não Existe Pinguim, influenciado por uma frase que eu li na internet, não sei se foi Gogol, Dostoiévski, um russo. Ele escreveu que se você quer ser universal, escreva sobre a sua aldeia, né? Então a minha aldeia é o Pantanal, então eu resolvi colocar No Pantanal Não Existe Pinguim. Aí a gente tem aquela expectativa, quando você escreve o primeiro livro, principalmente, de ser vendido, de ser lido, de alguma editora maior, que é a G-Book, que foi que publicou esse livro, se interessar por você, né? Você ir lá no Jô Soares na época da entrevista, né? Enfim, você tinha aquele sonho, né? Mas não aconteceu, né? Fiquei há bastante tempo alimentando esse sonho, não vi que não ia dar. Aí foi a época que eu comecei a fazer teatro. Eu entrei para um grupo de teatro aqui de Campo Grande e a gente começou a fazer muitas apresentações naquela fase muito grande da comédia, né, os stand-up, essas coisas todas. Nós montamos um grupo de comédia aqui em Campo Grande, o grupo Catropa, e a gente começou a se apresentar bastante aqui em Campo Grande, vários teatros. E aí o que eu fazia? Depois da peça terminada, né, eu pegava esses livros, que eu tinha vários, que eu comprei, e eu distribuía para o pessoal. E aí começou a ter retorno também. Pô, legal, gostei demais, muito bacana e tal. E já estava satisfação. Aí eu percebi que para eu ser um grande vendedor de livros seria um pouco mais difícil o caminho.
Mas eu continuei, porque aquela febre que eu falei no começo, ela permanece na gente, ela não abandona nunca. Você continua aquela vontade de escrever, aquela febre. A minha mulher é muito pacienciosa comigo. Várias vezes eu acordei de madrugada com texto na cabeça e fui para o computador escrever. Né, não era tão fácil como hoje que tem o iPhone, tem o celular e tal. Na época tinha que escrever, ligar computador, acender luz. Então, continuei escrevendo muito. Então, depois desse primeiro livro, eu estava com uma outra história na cabeça, porque assim, vem aquela febre, né? Vem a história, aquela regra básica de todo escritor de romance, você começa a escrever de frente para trás, ou seja, você tem que já saber o final, já saber como é que você vai concluir a história, né? E eu estava com a história pronta, mas mesmo assim demandou um tempo enorme para escrever esse segundo livro aqui, que é o Santo Cicatriz, que é um livro também ambientado na nossa região, é ambientado em Aquidauana. Tem como palco Aquidauana, sobre um aventureiro que veio morar em Aquidauana. Ele tinha alguns poderes, que já aí vai começar a entrar a questão do realismo mágico, que eu gosto demais do realismo mágico. Sou fã de Borges, sou fã de Cortázar. Esses caras me influenciaram muito. Mas também, de todas as formas, tentando não ser hermético, né? Porque o texto muito hermético é complicado. Eu gosto de escrever de forma cativante, de forma que a pessoa goste de ler. Eu sou discípulo de Graciliano Ramos. Você começa a ler as primeiras páginas, tem que pegar o autor, Gabriel Garcia Marques, esse pessoal. Você começa a ler o livro e, puta, tá aqui, eu quero continuar, né? Quero continuar nessa história. Então, o Santo Cicatriz foi um livro que me deu muito orgulho, muita alegria, porque muitas pessoas leram e comentaram demais sobre esse livro. Até porque ele tem um final surpreendente, né? O final dele é bem encaixado e bem surpreendente. Então, me deu muita alegria esse livro aqui. E aí fomos continuando, teatro e literatura. Eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Então comecei também a fazer roteiros para comercial, fazer alguns textos e participar de bastante comerciais, né? Não sei se vocês já me viram na TV. Você fez agora um comercial que saiu nacionalmente, né? Sobre o coronavírus. Exatamente, foi sobre a Covid, né? A gente gravou, direção do Luiz Andrade, meu amigo Luiz Andrade. Ficou muito bacana, ficou muito bom e tá aí. Foi um material muito bom mesmo. Ao todo, são quantos livros, André? São 6, né? Porque na sequência do Santo Cicatriz, aí vem outro detalhe que eu esqueci de falar no começo. Eu comecei a mandar crônicas para o Correio do Estado em 2008, 2007. Mandar assim, e lá o pessoal começou a gostar. Cristina Medeiros, o Oscar Rocha, começaram a pedir mais textos e tal. Eu comecei a publicar no Correio do Estado, na seção de crônicas do Caderno B. E foi indo uma sequência muito grande, muitas crônicas minhas foram publicadas lá. E chegou um momento que um querido amigo já falecido, que também era publicitário, o Pedro Mata, falou para mim, não, tem que publicar. Você tem que pegar esse texto seu aí e tem que publicar. Eu falei, publica os seus textos, que ele também escrevia as crônicas dele, né? Ele falou, não, vamos ter que publicar o seu. Aí ele me ajudou a fazer essa coletânea, me apresentou para essa editora, Chiado, e a gente fez esse livro aqui, que são uma coletânea das crônicas que eu escrevi no Correio do Estado. São várias crônicas que tem aqui. Também me deu muita alegria. Todos esses livros são meus filhos, me deram muita alegria. Eu estou vendo aqui a Bruxa da Sacolante também, é bastante comentada aqui, né? A Bruxa... O que aconteceu com a Bruxa? Eu sou nascido e criado, eu tenho o costume de falar que eu sou campograndense nato, né? Campograndense da gema, se é que se pode falar isso, se os cariocas permitirem. Eu sou campograndense da gema. Eu nasci no Portão de Ferro, a 2 quadras do Portão de Ferro. E o pessoal mais antigo sabe o que é o Portão de Ferro, né? O pessoal mais novo não. O Portão de Ferro é a confluência da Avenida Bandeirantes com a Avenida Salgado Filho, que na época era chamada Avenida Contorno, porque as boiadas vinham pela Avenida Contorno e pela Bandeirantes, né? E chegavam ali naquele momento, existia uma fazenda muito grande de um campograndense ilustre chamado Amando de Oliveira. Ele tinha uma fazenda enorme ali. Então o pessoal da boiada, os peão, no começo, eles deixavam a porteira aberta. Eles entravam com a boiada e esqueciam a porteira aberta. Aí ele foi indo, enfezou tanto que ele colocou um baita de um portão de ferro lá. Isso é história de Campo Grande, eu gosto de contar isso. Então, ali ficou conhecido o local como o Portão de Ferro. Aí a boiada seguia até onde está hoje a Cabeça de Boi, né, que ali tinha um frigorífico, matadouro, enfim. Ali as boiadas se encontravam, as comitivas se encontravam, né, para carnear e tal.
E logo depois veio o trem, veio os militares, né? O CMO veio se implantar aqui, e a cidade foi crescendo em volta de tudo isso aí, né? E eu nasci bem ali, 2 quadras acima do Portão de Ferro. E aí, por problemas familiares, enfim, a gente acabou saindo de lá e fomos indo. Minha mãe, minha avó, minha mãe só tinha eu, né? E meu pai caiu na vida, enfim. É outra história triste que eu não vou contar agora. Mas, enfim, minha mãe, minha avó, meus tios, nós estamos indo cada vez mais para o fundo de Campo Grande, fomos para o Guarandi, e depois fomos retornando, né? Até chegar na cabeça na região da Sapolândia. É onde eu queria chegar. Dei toda essa volta para falar da região da Sapolândia. A região da Sapolândia é onde hoje o Shopping Norte Sul, você olhando para cima, é aquela região ali. Ali tudo era Sapolândia, eram lagos, alguns lagos, brejo também, lodo, muito mato, muitas criaturas, né? E principalmente os sapos. Então, quando eles estavam acasalando, principalmente, no cair do dia, da noite, começava aquele plá, 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 você ouvia de longe. Então, o pessoal começou a chamar o lugar de Sapolândia. E entre esses moradores da Sapolândia, existiu uma mulher chamada Célia de Souza. Então, ela matou crianças, né? E existe o processo, existe tudo. Eu tinha uma história na cabeça que eu não queria escrever exatamente o que aconteceu, fazer tipo um documentário. Eu não queria isso, eu queria fazer ficção em torno dela. Eu tinha uma história pronta, olha só que delícia para quem escreve. Então, eu tinha uma história pronta de uma mulher que toda a vizinhança, todo o bairro, todo mundo ali chamava ela de bruxa. Era a bruxa da Sapolândia, a bruxa Sapolândia. A minha avó, a minha mãe, quando a gente saía, eu tinha um tio bem próximo de minha idade, né? O meu querido, saudoso Marcos Pereira. A gente saía para brincar ali, coisa de moleque, e elas falavam, a bruxa da Sapolândia vai te pegar. E eu fiquei com aquela história na cabeça, eu nunca vi essa mulher, nunca tive nem perto. Mas o medo, né? Chegava a entardecer, a gente caía fora mesmo, porque o sapo começava a coachar, e você tinha que ir embora para casa. Essa coisa toda, aquele medo da mulher. E a casa dela está lá até hoje, intacta. Então eu comecei a ter essas coisas, porque eu morei também muito tempo ali perto, você foi na minha casa, na minha empresa. Então aquela região ali, o pó daquela região está dentro de mim, né? Na minha alma. E aí você, né? Transformou isso tudo no livro. No livro. Porque eu peguei a bruxa da Sapolândia, porque tinha muita história envolvendo ela. Por exemplo, ela foi presa em 69, tem várias fotos na internet, se alguém pesquisar vai ver de cara. Aparece eu, geralmente, mas aparece ela também, desenterrando o infanticídio que ela cometeu contra 7 crianças, que se sabe, né? O pessoal da região fala que era mais. Eu fui pesquisar, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul gentilmente me forneceu todo o processo digitalizado, facilitou bastante o meu trabalho para escrever esse livro. Porque é ficção, mas é uma ficção baseada no fato real, né? Se eu não tenho aquele fato real, vai ficar mais complicado um pouco. Se bem que eu também fiz entrevista com o pessoal, os moradores da região, o pessoal mais antigo, porque existe aquela incógnita, porque ela foi presa em 69 e liberta em 71, porque não provou nada contra ela, naquele tempo era a coisa mais difícil, um juiz chegou lá e falou, não, soltou. No que ela foi solta, não se sabe mais o que aconteceu com ela. Não sabe se ela morreu, se ela foi embora. Eu fiquei bastante curioso, eu não conheço o livro ainda, mas fiquei bastante curioso. E eu tinha uma coisa na cabeça, um personagem que eu estava querendo escrever, já do mundo do realismo fantástico, que não é bem sobre ela. Eu queria criar alguma coisa em torno dela também, que é Lilith. Né? Lilith foi a primeira mulher de Adão, segundo uma crença hebraica. Ela foi a primeira mulher de Adão. Deus criou Adão e Lilith. Só que Lilith era empoderada, que nem, né, várias mulheres hoje em dia, ainda bem que são assim, e ela não queria aceitar ser colocada abaixo de Adão, que ela falava uma posição abaixo, que ela reclamava. Então ela queria igualdade, foi a primeira mulher empoderada da história. Então a Lilith, ela saiu, Deus, porque reclamou muito, Adão foi reclamar com Deus, como todo homem faz, né? Então Deus expulsou a Lilith,
e da costela de Adão criou Eva, né? Essa é a história bíblica. É a versão bíblica, né? Mas eu queria pegar Lilith, porque Lilith era ruiva, tinha toda aquela, ela era uma essência divina, como Adão. E eu estou falando aqui como eu não sou religioso, eu sou um pesquisador, eu leio. Então, eu descobri isso, que Lilith saiu e foi se acasalar com os anjos caídos. E nesse acasalamento dela com os anjos caídos, ela encontrou um anjo daqueles e com ele acasalou-se, né? Tiveram filhos, que aí eu peguei um filho desse e coloquei na história. Esse anjo, a gente fala assim, um anjo caído. O pessoal já pensa em Lúcifer. Não, é Samael, o anjo Samael. E a partir da união de Samael e Lilith, eu criei um ser para colocar nessa história aí, que é ela que faz o gato falar. O livro é narrado, a maioria da parte do livro é narrado por um gato, pra você ter uma ideia, né? E a gente encontra onde seus livros? Tem... Essa é a dificuldade. Tá em editoras, em Campo Grande, na Casa do Artesão, eu sei que tem alguns, né? Isso, na Casa do Artesão eu deixei também nos sebos, né? Na Hammurabi, como é que é, Maciel. E tem comigo, mas fácil achar comigo. Depois eu vou deixar meu número de WhatsApp para quem aí se você tem ainda Nossas Crônicas... Nossas Crônicas, deixa eu mostrar esse livro. Nossas Crônicas é uma coletânea que eu tive muito prazer em participar, porque reuniu 5 escritores, eu e mais 4, né, escritoras de crônicas da cidade, né? Então, a Lucilene Machado, Maria Adélia Menegaso, Raquel Naveira e Tereza Ilcar. É um grupo bom, né? Um grupo bacana, né? Então a gente lançou esse livro, eu achei esse livro muito bacana. Nós fizemos lançamento lá no Sesc Cultura, tivemos casa lotada as 2 vezes. Eu não sei como é que está vendo desse livro, porque ficou a cargo da editora Life, do Walter Geroni. André, agora isso aqui eu queria apresentar. Tá, então é com você. Isso aqui eu queria apresentar porque foi o livro que eu conheci, né, de livro mesmo do André, foi esse daqui, O Olho Esquerdo. E este livro me tomou de um jeito que eu fiquei muito contente de encontrar uma literatura tão boa. Eu acho que quando você falou, né, de querer escrever para a gente continuar, eu acho que ele abre com um conto. Quando eu vi o primeiro, eu falei, gente, e o conto que dá nome para esse livro? Como que será que é? Né, uma história dos avós, ali, muito profundo. E aí, quando eu vi O Olho Esquerdo, olha, eu não vou dar spoiler, mas eu indico muito, muito mesmo esse livro do André. Né? E aí, assim, vou querer conhecer os outros também. E eu acho que você, quando leio, principalmente esse conto aqui, O Olho Esquerdo, você vai começar a olhar para as pessoas e vai lembrar do olho e vai lembrar desse conto aqui. E esse livro, André, eu vi que na internet, né, vários estados aí, críticas, foi um livro que está ganhando bastante... Está ganhando asas, né? O que acontece? Eu trabalho da editora também, editora Patois, do Eduardo Lacerda. Eu tive o prazer de trabalhar com ele agora, primeira vez que eu trabalho com a Patois. E ele faz um trabalho excelente. E caiu na mão de blogueiros fora daqui, né? E o pessoal fizeram resenhas e resenhas, assim, eu achei muito bom mesmo, excelente. Porque o resenhista não tem a obrigação de te elogiar, né? Ele vai falar o que ele sentiu, o que ele leu, né? Então eu até agora não recebi nenhuma resenha ruim. Olha, não tem, pelo que eu li também, eu quero conhecer as outras coisas, eu espero realmente que o seu reconhecimento chegue ainda mais, com mais justiça pela grandiosidade da sua escrita. E você também tem a página, né, do La Mancha na internet, né? E eu li vários contos de você colocando ele... aquele do bar, do encontro do amigo, cara, é muito divertidíssimo. E eu acho que esse lugar também é um lugar fácil para as pessoas conhecerem o seu trabalho, né? Então, além do Facebook, na internet, você tem outros lugares. Eu vi que você já falou que o Instagram você não gosta, né? Mas onde a gente encontra nos meios digitais, como é que te encontra? Não, eu tenho Instagram, André Talvez, com Z, talvez, né? Eu tenho dificuldades, porque eu sou um Facebook maníaco mesmo. Eu gosto do Facebook. Porque ali eu posso escrever, o pessoal comenta, eu sei quem está comentando, quem curtiu, você e vários outros amigos, enfim. No Instagram eu não consigo ter, sabe, essa percepção, essa sequência. Mas eu tenho André Talvez, né, com Z, né? E eu tenho uma página na internet, um blog, não é nem blog, é uma página oficial mesmo, andrealves.com.br,
E ali tem vários contos meus, né? Eu também escrevo no Recanto das Letras, também é fácil de achar meus textos lá. Enfim, eu tô em bastante lugares. Pessoal, eu mais uma vez recomendo com muita alegria vocês conhecerem a literatura desse cara. E, camarada, eu tenho uma satisfação muito grande de estar com você aqui, agradeço profundamente. E nesses momentos assim que a gente está passando agora, que é um momento de reflexão, a pandemia, né, o isolamento, é um momento bom para a gente, né, ler e procure a literatura desse cara que vocês vão, tenho certeza que vão gostar muito. E o que você deixaria para a gente aí de mensagem para esse momento? O momento é triste, a gente não pode ficar quieto diante de algumas coisas. Eu fico assim muito chateado e abismado com algumas pessoas ligadas à cultura que se aquietaram nesse momento tão difícil, não é? É hora da gente falar, da gente se abrir, da gente mostrar. E queria deixar assim, nós estamos aqui conversando sem máscara, porque eu já tomei vacina. Mas o distanciamento, né? A gente está mantendo o distanciamento ainda. Deixar esse conselho mesmo, né? Use máscara, né? Se puder. A gente sabe que tem gente que não tem como ficar em casa, essas coisas todas. Mas se puder, o quanto, né, evitar a aglomeração, né, esperar chegar a vez da vacina para depois, né, voltar a ter atividade normal, né? Deixo essa reflexão para todos. E gostaria também de deixar o meu celular para o pessoal, para comprar o livro, para conversar comigo. É 67, que é o nosso DDD, né? É 99984 2314. Me adiciona lá, a gente conversa, bate um papo. Eu quero o livro, a gente dá um jeito, porque tá difícil. A Patuá tem no site da Patuá, tem o livro para aquisição, né? Mas, enfim, eu também tenho um pouco comigo, alguns, né? Então, é isso. Muito obrigado. Este é o Projeto Combinado, arte, cultura, Kombi e alegria.